Olá, sou Kiki Reis, estamos na nossa quarta videoaula. Somente para relembrar, nós falamos aqui dos protocolos de boas práticas pós-Covid-19 do selo Clean and Safe, que foi adotado pelo Turismo de Portugal. Relembrando que algumas nomenclaturas que estão sendo aqui espelhadas nesse conteúdo são portuguesas e, portanto, eu estarei fazendo a tradução simultaneamente. E alguns slides também terão provavelmente informações específicas de alguma lei portuguesa, e aí nesse caso eu irei comentar e passarei à frente. Portanto, falando agora nessa videoaula, vamos falar dos procedimentos em caso de suspeita de infecção. Designação do responsável. Identificar por turno o colaborador responsável por acionar os procedimentos em caso de suspeita de infecção. Acompanhar a pessoa com os sintomas ao espaço de isolamento, prestar a assistência necessária e estabelecer a ligação de contato com o Serviço Nacional de Saúde. Não sei se vocês lembram, nós falamos numa das nossas primeiras videoaulas da importância de nós termos todos os contatos disponíveis e atualizados dos nossos colaboradores, dos nossos fornecedores e das entidades oficiais também. Aqui, definir a forma de comunicação com a pessoa responsável por acionar o plano de ação, preferencialmente via telefone, com clientes e com colaboradores. A ter em atenção. Nesse contexto, é importante conseguir avaliar os trabalhadores que, pelas suas atividades e ou tarefas, poderão ter um maior risco de infecção pelo vírus, o SARS-CoV-2. Exemplo, trabalhadores que realizam atividades de atendimento ao público e as atividades da empresa que podem recorrer a formas alternativas de trabalho ou de realização de tarefas, designadamente pelo recurso de teletrabalho, que aqui no Brasil nós temos utilizado muito o home office. Partilhe informação com seus colaboradores como identificar um caso suspeito. Portanto, os critérios clínicos, os sintomas: infecção respiratória aguda, passa pela febre, pela tosse, pela falta de ar, pelo cansaço, requerendo ou não hospitalização. E os critérios epidemiológicos: história de viagem para áreas com transmissão comunitária ativa nos 14 dias antes do início dos sintomas, ou um contato com um caso confirmável ou provável de infecção por Covid-19 nos 14 dias anteriores ao início desses sintomas, ou ainda um profissional de saúde ou pessoa que tenha estado numa instituição de saúde onde estão tratando de doentes com Covid-19. Eu costumo dizer que informação não ocupa espaço. Portanto, se você, durante o treinamento do seu pessoal, dos seus colaboradores, através desse protocolo interno que você vai desenvolver, você partilhar todas as informações, é muito mais fácil para que eles também possam, no dia a dia, agir corretamente, tendo uma postura mais aconselhável. Portanto, aqui temos o exemplo da adequação de uma sala de isolamento. Claro que nós vamos ter estabelecimentos que você não vai ter capacidade, até mesmo de infraestrutura, de definir uma sala só para isolamento, só para o caso quando você tiver alguma suspeita de um colaborador ou de um cliente, enfim. Então você vai ter que ser capaz de buscar um espaço nessas situações em que você vai conseguir isolar e para que a situação fique ali contida, não é? Aí, nesse caso, você também vai ter que determinar um banheiro que essa pessoa que vai ter que ficar isolada possa utilizar de igual forma. Opte sempre por um local com ventilação natural, não é? Janelas, enfim, que seja um local arejado. Já temos documentação que diz que a ventilação mecânica pode contribuir com a disseminação da infecção. E também, de preferência, um espaço onde possui revestimentos lisos, e laváveis. Por exemplo, não ter tapete, não ter cortina, a cadeira, por exemplo, ser de plástico, que é de fácil limpeza.
Adequação da sala de isolamento, né, ou desse espaço de isolamento, equipamentos e consumíveis, portanto, um termômetro com uma folha de registro, uma caneta, um telefone, uma cadeira, como falamos há pouco, a cadeira, se você tiver uma cadeira lavável, de plástico, melhor ainda, um kit com água e com alguns alimentos não perecíveis, tudo descartável, um contentor de resíduos, né, um lixo, de preferência com aquele pedalzinho para você abrir o lixo através do seu pé, não tendo que ter acesso com as suas mãos para a abertura desse recipiente. A solução antisséptica, nesse caso, de base alcoólica, com toalhetes de papel. Se você não tiver uma pia, por exemplo, com sabão, nesse local, que também funciona muito bem. E a máscara, você deve ter sempre uma máscara disponível para a pessoa estar utilizando ali durante aquele tempo de isolamento, com luvas descartáveis também. Ainda na adequação da sala de isolamento ou desse espaço de isolamento que falávamos. Os circuitos a percorrer até a sala de isolamento, não é? No caso de você ter um colaborador ou um cliente com suspeita. Um circuito que tenha o menor número de pessoas possível, que seja o mais breve possível, portanto escolha sempre um circuito que faça você chegar mais rapidamente a essa sala, a esse local que vai ser utilizado como isolamento dessa pessoa. E você pode até organizar um exercício de avaliação para verificar se as operações que estão estabelecidas para o seu estabelecimento foram devidamente compreendidas, né? Porque muitas vezes a gente fala na teoria, dentro de uma sala, treinando os nossos funcionários, mas depois na prática pode ficar meio confuso. Então é sempre legal a gente conseguir organizar um exercício também de alguma dessas situações. A lista de contato, nós já falamos da importância de ter a lista de contatos sempre atualizada. Então você tem que ter na sua empresa, em um local acessível, os contatos do serviço de higiene e segurança do trabalho, o médico do trabalho, se for o caso, dependendo do tipo de estabelecimento que você tenha, os serviços de contato com a saúde. No caso de alguns municípios, nós temos diretrizes mais específicas da nossa vigilância sanitária local, portanto, e ter também a lista de contato de todos os trabalhadores devidamente atualizada. Um plano de ação, informar o trabalhador que, se ele está em casa, ele tem que ligar para o número que você vai ter disponível, no caso, seu número nacional, estadual ou municipal, quando for o caso. E se ele está indo para o trabalho, se ele verifica que ele está com alguma suspeita de estar contaminado, ele deve regressar para casa e ligar para o número que você deverá disponibilizar. Atuação em caso de suspeita do trabalhador ou do cliente, portanto, se você tem um trabalhador ou um cliente com sintoma, você informa a sua chefia direta da situação e se dirige para a área de isolamento, com o responsável designado, né? Nós falamos já numa videoaula anterior que você vai ter as tarefas distribuídas pela sua equipe e, no caso dessa tarefa aqui especificamente, todos os turnos você vai ter que ter uma pessoa responsável para fazer esse acompanhamento no caso de uma suspeita ser verificada. Portanto, a chefia, nesse caso aqui, contata o empregador, alerta para a situação e assegura a assistência necessária ao colaborador ou ao cliente. O responsável da empresa a contactar, preferencialmente por telefone, o processo de comunicação o mais rápido possível. Aqui ainda dentro da parte do plano de ação, nós temos que ter a higienização das mãos, não é? E a colocação de máscara, portanto, se isso ainda não tivesse sido verificado, que o faça automaticamente no momento que avalie esse caso, essa suspeita, tome imediatamente essa medida, avalie também e registre a temperatura corporal desse colaborador suspeito ou desse cliente. Aí o trabalhador, nesse caso, contacta o número da saúde, que nós já falamos aqui, e esse número irá questionar o trabalhador. No caso de não ter, depois de passar por essa triagem, o caso não ser suspeito, então o Serviço Nacional de Saúde adota o procedimento de acordo com a situação. Nesse caso aqui, de não ter suspeita, o caso está encerrado.
No caso de ser suspeita, o Serviço Nacional de Saúde vai contatar uma linha de apoio médico ou dar seguimento às diretrizes locais, passar por um posto de triagem ou já encaminhar para o hospital. Isso vai depender localmente do plano de ação de cada serviço de saúde. E a avaliação do caso pelo Serviço Nacional de Saúde vai informar depois o trabalhador, não é? Nesse caso. E temos aqui duas respostas possíveis durante esse período de triagem, não é? O caso, de fato, não foi validado como suspeito, portanto o trabalhador informa o empregador que não teve validação, que ele não está, que a suspeita já foi retirada, que ele fez os exames, já passou por essa triagem, ou no caso da suspeição ser validada. O serviço de ambulância, enfim, dependendo mais uma vez daquilo que a sua saúde local tiver adotado como medidas, vai transportar o trabalhador para um hospital, por hipótese, o hospital de referência da sua região, e a chefia desse trabalhador vai informar o empregador e a família do empregador. Portanto, vai ter que vedar, o empregador vai ter que também vedar o acesso à sala de isolamento, esse espaço de isolamento. Colabora com a autoridade de saúde na identificação de contatos próximos e informa os outros trabalhadores. Daí a importância também de termos a lista de contatos atualizada, porque no caso o empregador terá que ser capaz de informar a família do trabalhador o que está acontecendo, a equipe que trabalhou com ele dentro desse mesmo turno, verificando quem é que teve mais acesso a ele ou não, dando seguimento ao plano de ação, aqui a atuação em caso de suspeita do trabalhador ou de um cliente. Portanto, verificando o sintoma de um trabalhador ou de um cliente, temos o responsável designado, como vimos anteriormente, que nós vamos ter que ter a necessidade de termos sempre uma pessoa responsável em cada turno por fazer essa tarefa aqui, que será, primeiro, esse trabalhador informa a sua chefia direta, não é, dessa situação, e depois dirige-se para a área de isolamento juntamente com esse responsável designado. Nesse caso, a chefia direta contata o empregador e alerta para a situação e assegura a assistência necessária ao trabalhador ou ao cliente. O responsável da empresa a contatar, preferencialmente por telefone, e o processo de comunicação deve ser feito o mais rápido possível. E aí aqui nós temos a continuação desse plano de ação. Nós primeiro temos que rapidamente higienizarmos as nossas mãos, não é? Nós que somos o colaborador responsável por acompanharmos essa suspeita, essa pessoa suspeita, e fazemos também com que essa pessoa higienize as suas mãos, não é? E colocação de máscara, caso essa ainda não tenha, enfim, não esteja sendo utilizada por uma das partes. Avalia imediatamente e registra a temperatura dessa pessoa, dessa situação suspeita. O trabalhador que está acompanhando essa pessoa suspeita contata o serviço de saúde local, não é? Temos que depois verificar as diretrizes, você terá que verificar as diretrizes da sua cidade e colocar essa informação não só dentro do seu protocolo interno, mas também dentro daquela lista de contatos que nós falamos na parte das entidades. Esse Serviço Nacional de Saúde vai questionar o trabalhador e aqui nós temos duas situações. No caso de não ter, da suspeita enfim, não se confirmar, então o Serviço Nacional de Saúde adota o procedimento de acordo com a situação e o caso está encerrado e o trabalhador informa o empregador, o dono da empresa, da não validação e o empregador informa o médico do trabalho, se for o caso do seu estabelecimento, o médico do trabalho responsável. No caso da suspeita ser confirmada, então, tem que se verificar as diretrizes locais do seu serviço de saúde e a avaliação do caso vai informar o trabalhador. Depois, nesse caso especificamente, da confirmação da suspeita, tanto por parte do trabalhador como ou se for um trabalhador ou se for um cliente, é importante que o empregador
ou o responsável por acompanhar toda essa suspeita, né? E isso, mais uma vez, essa informação tem que estar definida dentro do seu protocolo interno. Essa pessoa deverá ser capaz de informar os outros colaboradores da mesma equipe dessa pessoa, ou os colaboradores que estiveram nesse dia atuando perto, se for o caso de um cliente, perto desse cliente no café da manhã. Ou seja, é preciso que se tenha capacidade de rastrear o que aconteceu naquele dia no seu local de trabalho com o colaborador ou com o cliente, né, com a pessoa suspeita, e informar o maior número de pessoas que tenham tido contato com aquela pessoa suspeita. E também a família daquela pessoa suspeita. No caso de um colaborador, é mais fácil nós termos a lista atualizada dentro do nosso estabelecimento, como já falamos aqui mais de uma vez da importância dessa lista. E nesse caso o empregador também deverá passar essa informação para essa família. Aqui, continuando a atuação no caso, né, da suspeita de ter alguém contaminado dentro do seu estabelecimento. O empregador deve ainda reforçar a limpeza e a desinfecção das superfícies, dos objetos e das áreas por onde essa pessoa passou, lugares que foram frequentemente manuseados, os mais utilizados por esse doente, no caso desse doente confirmado, com a maior probabilidade de essas áreas estarem contaminadas. Portanto, dar especial atenção à limpeza e à desinfecção do posto de trabalho desse doente confirmado, ou, se for o caso, do quarto do cliente, não é? Incluindo materiais e equipamentos utilizados por esse. Portanto, é necessário o empregador ainda descontaminar a sala de isolamento, né, onde essa pessoa teve, e depois a autoridade de saúde local vai ter que fazer o levantamento dessa interdição depois de verificar que, de fato, ela foi corretamente descontaminada. No caso do contato próximo com baixo risco de exposição, se você teve um contato próximo, mas você tomou todas as suas precauções. Portanto, vai determinar o tipo de vigilância que você vai ter que ter, não é? Então, se você teve um contato só momentâneo, ou você prestou alguma assistência ao caso que depois veio a se confirmar, mas você seguiu todas as medidas de prevenção. Utilizou máscara, os óculos de proteção, as luvas, utilizou corretamente a etiqueta respiratória e a higiene das mãos. Portanto, o contato aqui é possível que seja um contato muito baixo. Bem, terminamos mais uma videoaula. Espero que você possa continuar seguindo as próximas que vamos ainda organizar para você.